Olá, querido educador, muito prazer em revê-lo. É um privilégio estarmos juntos para aprender e compartilhar novidades com você. Vocês estão participando do programa de lançamento dos novos materiais para os anos iniciais do ensino fundamental. E logo em breve vocês estarão recebendo aí o novo material do primeiro ano e com ele muitas novidades. Estão recheados mesmo de coisas novas e importantes para que a gente possa, então, contribuir e melhorar o seu fazer pedagógico. E hoje eu estou com um grupo, uma equipe muito especial, os autores do componente de matemática. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bom? Já vou falar para cada um deles aqui. E juntos nós vamos aprender um pouquinho mais, conhecer as novidades para essa nova edição, o que muda do componente de matemática para essa nova edição, quais são as novidades, como que o material foi estruturado, o que eles pensaram, enfim, muitas novidades vêm por aí, por isso fiquem bem ligadinhos. E eu quero começar dando um oi aqui. Oi, Céu, tudo bem? Como você está? Um prazer recebê-lo aqui também. Tudo bem, super feliz aqui da Bahia, podendo falar com essa galerinha legal, porque vocês sabem que a matemática, de fato, é a melhor disciplina dessa coleção. Aprender matemática é muito legal. É isso aí, Nós né? catequizamos a Céu, hein? É verdade, é verdade. Professor Zutonei, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Eu estou falando aqui da terra do açaí, Cupuaçu. Você sabe de onde eu estou falando? De Belém do Pará. Então, quero deixar um abraço para vocês. Não sei, viu, Zu? Eu acho que há controvérsias desse melhor açaí aí, mas a gente deixa essa conversa para um outro momento, mas vamos lá. Olha, o açaí tradicional e as comidas típicas é aqui em Belém do Pará. Venha, aguardamos você aqui. Professor Gesiel, tudo bem? Seja bem-vindo, muito prazer. Estou falando aqui de Brasília e é muito bom conversar sobre matemática. Vocês viram que a gente acabou catequizando a Céu, né? Isso é um feito enorme, feito enorme. Agora ela é da matemática. Uma pedagoga com coração matemático. Olha só, matemática na veia. Somos três matemáticos. Que bom. Queridos, é muito bom estarmos juntos aqui para a gente aprender, conhecer um pouco mais então das novidades que vocês pensaram para essa nova edição dentro do componente de matemática. E vamos compartilhar tudo então com os nossos professores e com os gestores que estão nos acompanhando aqui. E por falar em matemática, não tem como a gente falar de matemática sem falar de desafios, e bons desafios, né? Porque nem tudo que parece ser tão difícil é tão difícil assim. Mas eu tô lembrando aqui do material e sempre vocês colocaram lá uma tagzinha nova agora, que matemática é a arte de pensar. Então eu prefiro pensar e os desafios nos levam a pensar mesmo, né? Sim, e Zu, parece que você trouxe algum desafio pra gente aí, é isso mesmo? Olha, não só desafio que eu trouxe, mas você já está começando a ler a mente, né? Eu iria iniciar falando da palavra matemática, né? Que é daquele slogan assim, e isso não... O interessante que é, né? Eu acho que é a sintonia. Mas, queridos, nós agradecemos a todos a participação e me perdoem, Vivian, Selena e Geis vão me perdoar automaticamente, queira ou não, eles vão me perdoar, mas eu resolvi, que veja, quando a gente trabalha com a matemática, que é a arte de pensar, nós trabalhamos também muito a questão emocional, a questão afetiva, e isso nos anos iniciais se torna extremamente importante. Eu sempre brinco que quando a gente flecha o coração, por osmose vai para a mente, mas quando flechamos a mente, não garante que possa ir para o coração. Então, eu trouxe um desafio para vocês, e vocês vão representar o grupo de professores, gestores. Vocês vão... caso errem, a gente vai aí ter uma situação aí... Tem perdão. Traz recuperação da aprendizagem. Isso, aí a Selena e Geis entram com a parte aí de como recuperar e voltar. Mas vamos lá. A dica é, para nós sentirmos verdadeiramente, se nós estamos num grupo de professores, né, de jovens, de crianças, seja qual for o nível, e nós tem um probleminha lá chamado uma operação matemática, de uma multiplicação. Vou colocar um exemplo de uma multiplicação. Uma multiplicação
12 vezes 11. Um exemplo de multiplicaçãozinha bem simples. 11 vezes 12. 12 vezes 11. Ora, a gente vai começar a trabalhar uma multiplicação e lembra que a multiplicação vem ali no primeiro ano, vem no segundo, vem no terceiro. Ela perpassa por todos os anos, mas a forma como ela é colocada, as habilidades que são produzidas, ou, né, que se busca produzir, faz diferença. Então eu queria mostrar para vocês que o encantamento, aquele salzinho que coloca ali na comidinha, é o que dá o charme do tempero. Então, vocês agora vão representar o grupo. 12 vezes 11. Se nós perguntássemos para um grupo, quanto é 12 vezes 11? E perguntássemos qual ferramenta ele queria usar. Calculadora? Quer usar papel e caneta? Ou você quer usar cálculo mental? É na hora. Eu pergunto para vocês, qual é o mais fácil, mais agradável? Calculadora, com certeza. Em primeiro lugar. Eu vou para calculadora. Calculadora. Eu fui para o cálculo mental, tô sem calculadora aqui. Minha calculadora está no celular que está sendo usada. O Geis olhou até para o lado para ver se olhava a calculadora, mas não teve jeito aí para ele. Não tem nada aqui. Papel e caneta é o segundo lugar. E por último, é cálculo mental. Mas olha, quando a gente tem a oportunidade de colocar esse salzinho, já pensou em iniciar um conteúdo e você mostra uma coisa interessante, e aí desperta o interesse da criança, daquele jovem ali, e professor, como é que faz para você aprender dessa forma? Ai, vem comigo, vem na multiplicaçãozinha, vem na forma, e eu vou mostrar para vocês. Venham para cá. Me digam, que número é esse? Rápido. 12? 12. O que eu vou criar agora, nós vamos criar agora, é uma coisa que existe, é uma técnicazinha muito legal para a gente multiplicar o número de 2 algarismos. 2 algarismos, 12. Sempre por 11. Professor, Zutonei, só serve quando for 11? Essa técnica é uma técnicazinha. 12 vezes 11. Fechou? 12 vezes 11. Fechou. Então, olha o que a gente vai fazer. Pega aqui, e um detalhe, a regra é o seguinte, quando você vê meu rosto, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai separar, certo? Que número tem aqui? Que número tem aqui? 2. 1 e 2. Agora some, 1 e 2. 3. Então, coloca o número 3 bem em cima do meu rosto, vai. Bem em cima do meu rosto. Que número fica? 132. 132. Top. Pronto, tá aí. Tá aí, 12 vezes 11, 132. Viva! Ei! Eita! Não, Ei, eu vai quero com ver esse- com outro número. Quero ver com Calma, outro número. calma. Sem emoção. Veja, o que, professores, se isso acontece nos autores, na coordenadora geral, imagina o que acontece com nossos alunos. Vamos pra cá. 34 vezes 11, rápido. 34 vezes 11, rápido. 374. 374. Rapaz, que top. E para finalizar com chave de ouro. Fechando com chave de ouro. Deixa eu ver um bem difícil. Top. Agora, só a Vivian. Por favor. Ai, eu não acredito. Ai, você vai Agora quebrar. só a Vivian. Não Não, faz eu sou lá Vivian, na não posso. coordenadora, que é isso, vai lá, Vivian. Vai, Selena Vivian. também. Helena tá fora. G está fora, só a Vivian. Agora é o momento. Separa os 35, dois. Vivian. Vou dar a cola em Vivian. Separa os Não, dois. calma. Não, Vivian não pode. Vai. 385. Ei, veja. Ó, isso é um Técnica encantamento. aprendida, então, essa. A técnica aprendida. E um detalhe. Flechou o coração, por osmose vai pra mente. Sim. Flechou a mente, não garante que vai. Agora, Vivian. Nunca mais esqueço. Qualquer multiplicação por 11, separa os Ó, números, não. soma ele. Ei, gente, você disse qualquer, não foi? Por Olha a 11. interrogação. Com dois algarismos. Olha aqui agora um problema seríssimo. Vixe, agora você pegou. Aí você me pegou agora. Verdade. Porque 6 com 7 quebrou. 3 mais 7, 13. 13. E Quando a agora, soma que não der tem- 2 algarismos também, qual é a técnica? 6.137. Agora eu quero dizer para você. Quando você agora... Veja, a técnica era Passou de perfeita, todo mundo 10. feliz. Passou de 10. Só que agora é possível ter 2 algarismos e vezes 11 e a soma passar de quanto? De 10. Passou de 10 o número do meio. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando passa? Assista nosso próximo encontro. Eu explico para você. Não perca fortes emoções. Um beijo. Gostei, eu passo gostei. para Vivian. Nosso Miserável. próximo encontro. Eu conto.
Foi ótima essa, Zu. Valeu, A gente vai valeu. ficar esperando mesmo, então, a resposta para Fechado. esse Fechado. desafio. Próximo encontro nosso, Geisa, Helena e Zu, eu começo explicando a segunda parte com fortes emoções. Valeu, Muito valeu, bem. Zu. Vou fazer uma promessa, vai estar no livro do terceiro ano. Combinado? Fechou. Aí nas Fechou, orientações combinado. do professor, a gente conta o segredo. Fechado. A E gente um detalhe, isso é uma construção que começa no primeiro, no segundo e culmina no terceiro ali, quarto, quinto e por diante. É boa ideia, Cel, show de bola. Valeu. Muito bom, Zu, Então tá, muito bom. promessa que vai ser cumprida muito em breve, hein? A gente está Pode quase deixar. lá já trabalhando nesse material. Mas vamos Sim, lá, verdade. queridos, continuando, junto, né, com esses desafios aí, com essas dicas especiais que o Zu trouxe aí, eu acredito que é justamente isso, é o professor conseguir ver a matemática com um olhar diferente. E a gente percebe, né, Cel, acompanhando toda a produção do material junto com vocês aí, que essa é uma das grandes preocupações de vocês, em trazer uma visão diferente para o ensino desse componente na escola, né? Vocês partem sempre da realidade da criança, de situações, de vivências práticas, né, para que a matemática possa realmente fazer sentido, e não somente a matemática pela matemática. E dentro de todos esses aspectos, para que o aluno assuma o seu protagonismo mesmo nesse processo de aprendizagem. Então, além desses pontos que a gente já comentou, dos desafios que são importantes aí, que o Zu introduziu muito bem, né, para dar esse gás já aí falando do componente, quais são os objetivos principais, Cel, que vocês elencaram para essa nova edição, para a composição do componente de matemática? Colegas, olha, é importante que a gente saliente que a matemática, ela é uma ciência viva. Às vezes a gente pode ter a ideia ou o equívoco de pensar que é uma ciência que parou no tempo. E isso não é verdade. Os estudos da matemática hoje apontam para uma tendência de uma matemática cada vez mais ligada realmente com a realidade, como você colocou, antenada à questão do dia a dia, as questões socioambientais, as questões socioemocionais que Zu colocou. Então, realmente, a gente se declara como uma coleção que trabalha com a matemática realista ou realística. Existem alguns autores que trabalham nessa perspectiva, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente vai partir sempre daquilo que a criança conhece ou daquilo que é próximo à criança. E para fazer isso, a gente faz uma articulação com os documentos oficiais, porque o material didático, você sabe, mas é bom sempre lembrar, é um material formal, de utilização no espaço formal, que é a sala de aula. Então, a gente tem um compromisso com esse conhecimento que foi desenvolvido ao longo do tempo pelas diversas sociedades, e esse desenvolvimento dessa matemática chega para a gente, especialmente nos anos iniciais, com essa característica de realidade, uma matemática que objetiva também fazer conexões. Primeiro, conexões internas. Se você sabe bem e já tem acompanhado o trabalho da BNCC, vai ver que a matemática vem com 5 unidades temáticas. Então, internamente, a gente já começa conversando. A álgebra conversando com os números, conversando com medidas e grandezas, a geometria ganhando cada vez mais espaço, a probabilidade estatística também já muito cedo na sala de aula com as crianças. Então, a gente objetiva fazer essas conexões, fazer com que a criança pense por si mesma. Quando a gente pensa na BNCC, e quando a gente pensa na legislação, Viviane, tem mais colegas aqui, a gente tem que lembrar que existe um modelo curricular que está sendo desenvolvido em relação ao ensino e aprendizagem, que é o modelo do desenvolvimento de competências. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento de competências, a gente pensa em situações em que o sujeito seja experimentado, em que a criança vivencie situações, de modo que ele saia daquele conceito mais do senso comum, mais frágil, até ele conseguir fazer as sínteses, até ele conseguir ir fazendo as sínteses, eu queria usar um outro termo sem ser a síntese, a formalização. Então, é um caminho que a gente vai percebendo na matemática que é em espiral. Talvez outros componentes não tenham isso tão claro. Eu penso que a língua portuguesa tem isso muito próximo com a matemática. Então, aquilo que a gente faz com a criança desde a educação infantil, a gente retoma no primeiro ano, retoma no segundo, vai ampliando, vai retomando e vai ampliando, vai retomando e vai ampliando. Então,
Basicamente, esses são os objetivos da gente. Fazer com que essa criança pense por si mesma, fazer com que essa criança argumente, com que ela critique, com que ela entenda essa realidade e, o mais importante, que ela se sinta parte dessa realidade e veja na matemática uma linguagem onde é possível se conectar, não apenas com o meio ambiente, mas se conectar com o coleguinha, se conectar com o professor, com a sua família. E no caso da nossa matemática, nós entendemos também que essa criança tem a oportunidade de se conectar com o Criador, se conectar com Deus, porque a gente acredita que a linguagem matemática é uma linguagem que Deus usa para se fazer compreender a ordem, a precisão, a estética. E eu penso que foi isso quando os meninos falaram, né, que eu me converti à matemática, e eu sei que eu estou falando aqui para muitas pedagogas e pedagogos, foi isso mesmo que aconteceu. Quando eu consegui compreender que a matemática é muito mais do que números, né, ou letras, como a álgebra, eu consegui perceber que a matemática é um jeito cuidadoso de Deus dizer que cuida da gente e que acredita que a gente é capaz. E esse material, especialmente agora com essa renovação, a gente quer ratificar isso, que essa criança tenha uma mentalidade de crescimento, que essa criança, ao errar, ela não se sinta menosprezada, mas que ela entenda que o erro faz parte da aprendizagem desse caminho. E quem vai fazer isso acontecer, colega professor, é você. Você é o tradutor. Você é que vai colocar, vai dar a vida, vai dar a beleza, aquilo que Zu, Geise e eu escrevemos, e sempre escrevemos assim, sempre pedindo ao Senhor que nos oriente. Sim. Vivi, eu queria só pontuar um detalhe. Essa matemática que você falou e que a Cel falou agora muito mais viva e que Zu trouxe um pouco de desafio, um pouco de diversão, faz parte dos nossos objetivos. Apresentar uma matemática mais leve. Isso não diminui a nossa intenção conceitual. Os conceitos, a preocupação com os conceitos, com a parte formal, com a parte de formalização, de sistematização, ele continua, ele existe, faz parte da formação do nosso compromisso com os documentos, como o Cel falou. Mas durante muitos anos, essa matemática foi apresentada muito árida, muito dura, sabe? Então, a gente teve essa preocupação de apresentar uma matemática para crianças que talvez não sejam matemáticos no futuro. Para crianças que depois vão escolher um outro ramo da vida para seguir profissionalmente. Mas essa matemática precisa garantir o conceito, a parte formativa, agora, mas também entregar uma matemática mais leve, mais divertida, mais interessante, mais conectada com a vida, como a Selena falou ali, uma matemática viva, e não uma matemática formal, dura, morta, árida, onde a gente só decora coisas, decora e repete coisas, decora e repete coisas. Não é o nosso objetivo. Quando você fala assim, qual será, talvez, o maior objetivo de vocês nessa coleção? O primeiro, talvez seja esse último que Selena apresentou. Apresentar para a criança um Deus que pode ser descoberto, visto através da matemática. Esse é um objetivo enorme nosso. E o segundo seria esse, apresentar, garantindo toda a parte conceitual, uma matemática mais leve, mais divertida, mais agradável, né? Menos árida, menos dura. A matemática, durante muitos anos, teve um cheiro de coisa ruim, dura, e a gente quer trazer nessa coleção um cheiro mais agradável, mais divertido, mais leve. E nesse... Zu, pode falar? Que o Geise falou, achei interessante que é uma matemática conectada, dinâmica e conectada. Isso é extremamente importante, a gente ter esse olhar. Ela é dinâmica, ela é agradável, ela é motivadora, mas dinâmica e conectada. Isso é muito legal, porque aí nós respeitamos toda a engrenagem, mas de uma forma leve, como Selena e Geise bem pontuaram. Su, muito bom isso aí que você comentou mesmo. E aproveitando um pouquinho, Cel, do que você comentou ali, dessa proximidade, né, com alguns aspectos da língua portuguesa, eu acredito que a gente tem outros conceitos também que vão se atrelar ali próximos de língua portuguesa, mas que estão voltados para a matemática também, que é essa questão justamente da alfabetização, do letramento, né? O multiletramento, que são pautas que estão nas discussões aí acadêmicas, né? Eles estão mais próximos de língua portuguesa, mas dialogam muito bem com matemática também. E nós estamos aí trabalhando na nova edição dos materiais do segmento dos anos iniciais,
mas nesse momento o nosso foco foi para o primeiro ano. E há uma preocupação também com essa questão aí, dentro do componente de matemática. Como que vocês trabalharam nesse sentido mesmo para oportunizar esse letramento matemático dentro do material? Olha, primeiro nós priorizamos as questões contextuais ou contextuadas. Vocês vão perceber que nós estamos sempre utilizando o nome de crianças, situações do cotidiano, tudo isso para aproximar a criança desse componente ou desse conhecimento para que se oportunize de fato uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem significativa. Então a questão da alfabetização e do letramento matemático, que a gente vai ver especialmente sendo tomado como ponto de partida primeiro, segundo ano, né? Depois a gente vai avançando para uma matemática um pouco mais ampliada em terceiro, quarto e quinto anos, depois a criança chega para o sexto ano e ela tem um outro desenvolvimento, outro percurso da matemática. Então a gente vai ver isso a partir de um vocabulário específico. É importante, professor, professora, que você saiba que assim como a língua portuguesa tem um vocabulário específico, a ciência tem, a história, a geografia, a matemática tem alguns conceitos, a matemática tem algumas palavras que são palavras essenciais para que a criança vá dando sentido. Então, por exemplo, quando eu uso o termo diferença, quando eu uso o termo falta quanto para, quando eu peço que a criança compare, quando eu peço que a criança estabeleça a diferença, tudo isso é um processo de construção desse sentido, da alfabetização e do letramento matemático. Outra coisa que você vai perceber é uma linguagem também próxima da faixa etária. E aí eu quero falar especificamente com o professor e professora do primeiro ano do ensino fundamental. Você não tem assegurado que a criança está vindo efetivamente da educação infantil. E isso é importante a gente sinalizar. Do ponto de vista da legislação brasileira, o primeiro ano é o primeiro ano. Então, é muito importante que você parta do princípio que a criança ela teve alguma experiência com a matemática dentro de casa, com os coleguinhas, no seu ambiente. Se ela passou pela educação infantil, ela também tem essa experiência, mas você pode receber uma criança que nunca foi à escola. Por isso, Vivian, que especialmente no primeiro ano, a matemática, a gente retoma durante todo o primeiro bimestre a questão das estruturas lógicas, o campo não numérico, onde a gente vai dar a oportunidade à criança de retomar os 3 conceitos básicos: o senso de medida, o senso espacial e o senso numérico. Então, é muito importante que você, ao receber o livro no primeiro ano, fique atenta a essa construção e não se apresse. Às vezes, eu percebo que o professor fica muito ansioso e acha que o trabalho da matemática só se dá efetivamente com os números. Então, nesse contexto da alfabetização e do letramento matemático, é importante que a criança vivencie, experimente essas atividades que estão propostas no campo não numérico, que essa criança diga como ela pensou, como ela fez para resolver, que ela compartilhe com o colega, que o professor pergunte sempre. A gente acredita que isso feito de maneira bem cuidadosa, com os registros pessoais do professor, com a devida mediação, a gente vai ter, de fato, crianças que vão ter um processo mais tranquilo de alfabetização e de letramento da matemática, que vai estar trabalhando de maneira articulada, tanto com a língua portuguesa, quanto com as demais disciplinas, porque, em alguma medida, todas, nos anos iniciais, estão trabalhando algum tipo de letramento. Gê, surgiu uma dúvida, ouvindo um pouquinho a Cel falando aí também, essa questão do primeiro ano, que é uma preocupação que a gente tem também, e da gente sempre ouvir assim dizer que o primeiro ano ele entra aí como um ano de preparação. Seria assim, a gente pensar Sim. nessa questão de tratá-lo como algo, como um ano preparatório. Eu não sei, eu fiquei um pouco pensativa e me veio isso à mente agora. Como que a gente poderia lidar com essa questão mesmo aí, trabalhando, pensando nessa faixa etária, nessas crianças que estão aí indo para esse novo segmento, vindo da educação infantil. A gente percebeu ali a preocupação de vocês, especialmente ali no primeiro ano, no primeiro bimestre, de fazer o resgate de muitos conceitos que foram trabalhados na educação infantil,
mas justamente para que esse professor, ao iniciar ali, ele se assegure de algumas questões, se realmente foram apropriadas ou não pela criança nessa faixa etária. Então, não sei, o que você pensa um pouquinho disso? Comenta para a gente também, com Legal, relação Vivian. a esse aspecto. Muito bom questionamento. Selena trouxe aqui um ponto importante e você outro. Selena falou que, nesse período, o cuidado com a alfabetização e letramento é muito grande e que o primeiro ano pode ser o primeiro ano escolar dessa criança. Então, pode ser que ela não tenha passado por escola, ou pode ser que ela tenha feito a educação infantil e não chegou ao nível que nós gostaríamos no primeiro ano. Só isso já faz a gente refletir que talvez o primeiro ano não seja preparatório. Né? A gente costuma dizer que a série anterior prepara para a seguinte. Então, o primeiro ano deve preparar para o segundo, e o segundo prepara para o terceiro. Nós, como autores, não acreditamos nisso nesse material didático e não trabalhamos nessa direção. A gente acredita, baseado em muita pesquisa que já existe em educação e letramento matemático em outros países, além do Brasil, que esse período ele é estruturante. Todo conhecimento desses anos iniciais é um conhecimento que estrutura toda a base de conhecimento que essa criança precisa para o que vai vir depois. Mas estruturar algo não é preparar? Talvez, mas estruturar é algo mais amplo do que apenas preparar. Vou dar um exemplo. Quando eu estudo para um vestibular de psicologia, e aí eu estudo muitos assuntos, eu quero passar para psicologia e vou fazer um cursinho preparatório. Aí eu aprendo de física, não gosto muito de física, não gosto muito de matemática, não gosto muito de química, mas eu tenho que fazer o vestibular ou o Enem, e eu me preparo em todas as áreas, e de repente eu recebo a notícia que fui aprovado para psicologia. E entro no curso de psicologia para estudar outras coisas. E de repente esqueço praticamente tudo daquilo que eu aprendi, que me preparei de física, de química e etc. Esse conhecimento que foi mecânico, que eu não uso mais, ele pode ter sido considerado preparatório. Ele apenas me preparou para eu passar numa prova, eu já passei nessa prova, e de repente o meu cérebro, otimizado, não usa mais essa coisa que me preparou e que eu não preciso mais, e de repente eu vou estudar outras coisas. Aquele conhecimento se perdeu no passado, ele foi apenas preparatório. No caso do primeiro ano, o conhecimento ele não é preparatório, ele é estruturante. Todos esses conceitos não numéricos que a Cel colocou aqui, que a gente teve o cuidado de colocar no primeiro bimestre para retomar e para ser até como um diagnóstico para a professora, para ela perceber se esses conhecimentos já foram desenvolvidos por essa criança, que pode ser a primeira vez na escola ou pode ter vindo de uma educação infantil. Todo esse conhecimento ele é estruturante. Ele vai ficar na estrutura cognitiva da criança ao longo dos próximos anos. Ele não vai esquecer, não vai ficar para trás como algo que só preparou para a série seguinte. Ele vai continuar sendo usado. Eu até seria mais ousado. Eu diria que sem ele, todo novo conhecimento numérico não se sustenta. Ele não se sustenta como se fosse uma casa realmente. O que é a estrutura de uma casa? O alicerce. E depois eu construo as paredes. Quando eu construo as paredes, eu elimino o alicerce? Eu abro mão do alicerce? Não mais. O alicerce está lá. E quando eu chego a construir o telhado, que seria a analogia do ensino médio, eu também não me livro das paredes mais e nem me livro mais do alicerce. Então não foi preparatório. O ensino, a educação infantil, o Fundamental 1, os anos finais do Fundamental, eles não são preparatórios. Eles são estruturantes, como se fosse uma casa. Veio o alicerce. Quando a parede chega, o alicerce não é descartado. E quando o telhado chega, o alicerce e as paredes não são descartadas. Então, seria mais interessante, quem está nos ouvindo aqui, começar a encarar os anos iniciais como se fosse toda a estrutura. E essa estrutura não prepara apenas. Ela permanece ao longo dos anos. Aliás, tudo de novo que chegar vai ser estruturado naquilo que já foi construído anteriormente, que não vai ser descartado. Não é possível ensinar sobre os números se a parte não numérica não está lá já garantida, como estrutura, como alicerce. Então, a gente acredita que esses anos iniciais eles são estruturantes, Vivian, e não apenas preparatórios. Muito e bem. Vivian, só um detalhezinho, você viu que o Geis é meio filosófico, né? Vem o alicerce, vem a parede, não é? E o interessante, que eu gostei da ideia, porque essa casa é onde nós iremos morar. E a qualidade da nossa moradia tem a ver com a base do alicerce. Então, todo o meu
minha conquista, toda a minha visão de mundo, todo o meu olhar matemático, hoje vem refletido da onde? Do meu alicerce. Muito top, muito legal. E, queridos, justamente, né, esse alicerce, essa base aí, ela não vem do nada, né? Vocês trabalharam aí numa perspectiva metodológica coerente, significativa, justamente para que essa estrutura ela tenha uma base realmente forte e para que depois todos os outros conceitos que vão se somando, vão se solidificando aí. Cel, conta pra gente então um pouquinho mais sobre esse caminho que o professor precisará percorrer então para construir essa base forte, né? Como que isso se deu e como que vai se estruturar nessa nova edição também aí para o componente de matemática? Legal, boa pergunta também. Gente, a metodologia é o resultado daquilo que a gente pensa. Eu tenho dito por aí onde eu vou, com quem eu tenho conversado, que a gente faz o que faz do jeito que a gente faz, porque a gente pensa o que pensa do jeito que a gente pensa. Então, Uau! a metodologia, né? A metodologia, na realidade, ela é uma concepção. Quando a gente fala de metodologia de ensino, a gente está falando de uma concepção de educação. Então, se a gente, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de partida, a gente está dizendo que essa matemática é uma linguagem, se a gente está dizendo que a gente vai oportunizar a alfabetização e o letramento, se a gente está falando de conexões, está falando de contextos, a metodologia tem que revelar isso. E para isso a gente tem um fluxo didático metodológico. Vivian vai contar daqui a pouco para vocês algumas das novidades, né, Vivian? Aí que tem o portal. Mas eu já quero me adiantar. Existe uma coisinha no portal que se chama trilha formativa, trilha de aprendizagem, onde a gente desenha esse fluxo didático metodológico, que é um fluxo didático metodológico que é oposto àquele fluxo didático tradicional, ok? Então a gente está pensando em fluxo didático em que a criança, de fato, ela é a protagonista. Mas para que isso aconteça, eu preciso respeitar algumas etapas. Por exemplo, professor, professora, partir do levantamento do conhecimento prévio da criança. E para isso a gente tem uma sessão no livro e que volta com mais força do que nunca, que é a sessão Trocando Ideias. E você vai ter uma cena de abertura e essa cena vai explorar esse conhecimento que a criança tem. Depois desse levantamento do conhecimento prévio, a gente tem sempre uma atividade prática. Eu vou pedir a Geis daqui a pouco falar um pouquinho sobre atividade prática. Essa atividade prática, ela precisa ser vivenciada, porque ela é um suporte, ela é um pilar para esse processo da aprendizagem da matemática. Só então, professor, professora, você tem condição de dar seguimento ao livro. E para isso, nós preparamos um percurso didático, que é um quadro detalhado para que você se aproprie. Então, como é que eu imagino você, professora, professor, coordenador, coordenadora, estiver orientando um professor nesse processo? Abrindo o livro, indo para a trilha formativa, depois com o livro na mão, acompanhando o percurso e marcando passo a passo e fazendo finalmente os seus ajustes, né? Dando o seu toque pessoal. Agora, para isso, Vivian, é preciso que o professor tome tempo para se planejar. Esse material não é um material execuível sem um prévio planejamento, porque a atividade prática você tem um material. Quando você vai fazer uma autoavaliação, você tem um jeito de fazer. Você tem ícones como calculadora, você tem o ícone do menino que vai fazer um trabalho em grupo, o trabalho coletivo, o trabalho... Então, você tem uma riqueza de possibilidades que obriga você, enquanto docente, de fato, a planejar esse fluxo didático metodológico. E aí, nesse sentido, é assim, você parte do conhecimento prévio, avança para as atividades práticas, segue com as atividades no livro, e se você desejar, se você sentir necessidade, há outras coisinhas gostosas no livro que Vivian depois vai contar para vocês. E é justamente isso, né, Cel? Todo esse percurso, esse caminho vai ficar muito mais perceptível agora com o novo formato do manual que a gente trouxe para o professor, né? E a gente fala assim, a cereja do bolo mesmo agora para essa nova edição. A gente trouxe o manual num novo formato, que é o formato em U, onde a gente tem a página do aluno em formato reduzido, e ao longo de cada uma das páginas, a gente tem ao redor ali toda a descrição das orientações didáticas de como o professor ele vai conduzir
todo esse percurso que você mencionou agora, né? Mas, Céu, fala um pouquinho mais para a gente também de como vocês estão trabalhando nesse manual, como vocês trabalharam no manual aí já para o primeiro ano também, todos os detalhes que ali consta, como você mencionou, as atividades práticas, elas estão agora muito mais acessíveis ao professor, porque ele vai estar ali visualizando, né, em mãos todo esse manual, para que ele possa realmente entender e como aplicar, enfim. Como que todas essas orientações estão ali dispostas e o que o professor vai encontrar de novidade? Olha, o professor vai encontrar uma proposição prática e uma fundamentação. E essa é uma preocupação da gente. Por quê? Vamos ser muito sinceros. Normalmente, quem está do primeiro ao quinto ano lecionando, fez um curso de pedagogia, às vezes um curso de letras, não é? Dificilmente a gente vai ter uma escola brasileira em que do primeiro ao quinto ano a gente tem um professor licenciado em matemática. Então a gente sabe que a diversidade da formação no país, e muitas vezes o professor é um professor que realmente não se identifica com a matemática. E como ele vai fazer esse trabalho, o que é que nós estamos trazendo no manual? Nós estamos trazendo uma fundamentação. Então, você tem um diálogo, você vai perceber que a gente escreve para você, professor, para você, professora. A gente não se coloca distante, e quando a gente está escrevendo o manual, quando a gente está fazendo as orientações didáticas, a gente tem o tempo todo você na mente. Então, é uma conversa, é um diálogo. Então, a gente vai dizendo assim, faça isso, pense sobre isso, olha, lembre que tal coisa é assim, o autor fulano de tal, aí a gente traz uma dica de leitura, a gente pede que você, com o QR Code, você amplie o conhecimento, tem textos orientadores, os ícones, e tem, inclusive, a condução das atividades. Vamos supor que numa página qualquer, do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, você encontre lá a atividade 1. Você não vai ter apenas o comentário sobre a atividade, você vai ter uma sugestão de condução. Mas eu quero chamar a atenção que essa condução da atividade está alinhada ao percurso didático. Então, se você não olha o quadro do percurso didático, que tem quantidade de aulas sugestivas, já está dividido por capítulos, por tópicos, quanto para cada conteúdo, você vai se perder. Então, precisa acompanhar esse percurso, e com esse percurso você vai acompanhando os ícones, a tarefa, quando é tarefa para casa, quando é tarefa de sala, quando é tarefa que não pode ser enviada para casa, por favor, se tiver assim, não envie essa atividade para casa, por favor, não envie. A gente sabe o que a gente está dizendo, é porque tem um nível de complexidade. A gente está também trabalhando no manual com elementos que são elementos relacionados à autorregulação da criança. Então, a gente vai estar trabalhando, dando dicas, inclusive, como essa criança pode ampliar esse processo de autorregulação e como o professor pode favorecer a regulação da aprendizagem com os feedbacks. Então, Céu, a gente pode assim, reforçar mesmo para esse professor que o manual, além das orientações ali específicas das atividades, ele vem numa perspectiva de formação mesmo, porque você vem trazendo conceitos para ajudar o professor a ampliar a visão, a formação mesmo sobre os conceitos que ele vai trabalhar com a criança ali. Então, isso ficou muito mais significativo mesmo. Além disso, Olivia, também, Céu, se você me permite, só se você me permite assim, vamos supor que seja aqui, que nós tenhamos aqui coordenadores que estejam assistindo aqui a nossa conversa. Coordenador, coordenadora, nós temos também direcionado algumas conversas para vocês. Inclusive na trilha formativa, você vai ver, é uma trilha formativa densa. Eu acredito que nós escrevemos basicamente um livro de didática na matemática. Então, aqueles encontros semanais ou quinzenais de coordenação, retome, estude. Tem textos ali que você pode fazer. Às vezes a gente fica procurando como coordenador, né, Vivian? Aí, o que é que eu vou trabalhar hoje com o professor? Qual é a lacuna formativa desse professor, então? Nessa trilha formativa e nesses pequenos e curtos diálogos, a gente tem um indicativo de grande possibilidade de estudo, de aprofundamento, para que depois a gente diga assim, o menino do 6º ano, né? Chegou no 6º ano e não sabia o conteúdo do 5º, do 4º. Por quê? Porque o professor não era professor de matemática. A gente não vai dar vez para bandido, né? A gente vai dizer assim, o trabalho é verdade. A gente tem que fazer o trabalho assegurado. Primeiro ano, a gente assegura o que é do primeiro ano. Segundo ano, a gente assegura o que é do segundo ano. E assim sucessivamente. E eu vou contar um segredinho para vocês.
quem tem sido mais beneficiado nesse contexto sou eu particularmente, porque à medida que vou dialogando com os meninos, eu estou avançando também nas minhas leituras, estou ampliando meu repertório, e estou assim me descobrindo também como professora, como coordenadora, como formadora e como aprendente dessa linguagem matemática. E reforçando ainda essa questão do manual, Céu, ali o professor também vai encontrar, e também, como você mencionou, esse manual ele facilita muito o acompanhamento do coordenador também em relação ao trabalho do professor no dia a dia. Então, vejam, ali no início de cada capítulo, a gente está trazendo várias informações práticas para esse professor. Todos os eixos que serão trabalhados relacionados àquele capítulo, as habilidades que serão trabalhadas, os objetivos a serem alcançados ali, os temas contemporâneos que estão relacionados com as temáticas que estão sendo trabalhadas, né, os valores. E aí, como a Céu mencionou anteriormente, a previsão de aulas, do número de aulas a serem trabalhadas com aquele capítulo, atrelado, então, ao percurso didático que estará disponível lá no portal. E quando a gente fala um pouquinho aí dessas atividades, né, de tudo que vai estar lá, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão também do portal, mas é importante a gente destacar, Gês, dentro desse contexto, a questão das atividades práticas. Vocês já mencionaram ali a importância no percurso, dentro do percurso didático, como que isso é importante ali para fazer com que a criança se aproprie de um conceito para depois ele sistematizar esse conceito. Então, como que vocês trouxeram isso? A gente percebeu que a gente fez várias revisões também de várias atividades, então a gente adaptou muita coisa também. A gente pensou no que seria o ideal aqui ou não, nos desafios também, adequando mais ainda a faixa etária, ao nível da criança, pensando, enfim, em várias questões. Então, dentro dessa perspectiva, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa questão das atividades também, como está se configurando agora para essa nova edição. Vivian, ótima observação. As atividades práticas continuam sendo o nosso xodó na coleção, nessa nova revisão, nessa nova estruturação. A diferença é que a gente fez um pouco do que você falou, a gente revisou, reestruturou algumas, trouxe novas, mas a gente sabe a força das atividades práticas. Existem pesquisas no mundo inteiro dizendo que se eu quero ensinar um conceito matemático simples, como número par ou número ímpar, ou um conceito de multiplicação, eu tenho diversos caminhos. Eu posso ir por uma atividade escrita, como tem no livro, eu posso ir por um desafio, mas eu posso simular isso numa vivência prática. Então, nós optamos na coleção de começar a estruturar ou construir um conceito matemático novo para a criança sempre pela atividade prática. Ela é sempre mais forte. Então, ele vai experimentar o que é número par e ímpar. E isso tem uma força para guardar significado na cabeça dele. Então, todo capítulo, Vivian, todo capítulo começa logo após trocando ideias com uma atividade prática. É ela que vai trazer toda a estrutura. E muitas vezes, você vai até se admirar. Vários professores no Brasil se admiram. Quando ele termina a atividade prática, praticamente o conceito matemático já foi construído. Já deu conta, já foi assegurado. A partir dali, ela vai agora só revisar, ela vai tirar algumas dúvidas com as atividades escritas, mas se ela garantir a atividade prática, essa experiência é incrível para construir o conceito. E só lá no final das atividades escritas é que aparece o clique, que é a sistematização, a formalização disso tudo. Mas o primeiro passo, invista, planeja a atividade prática, ela tem uma força incrível para garantir os conceitos matemáticos do capítulo. Muito bom. E é isso então, né, Geis? Eu acredito que para o professor gaste tempo, então, na realização das atividades práticas. Eu acredito que é um investimento, na verdade, dentro desse fazer pedagógico, para que depois ele possa ir observando o crescimento do aluno no decorrer do percurso. Então, vale realmente entender, compreender, né, estudar tudo que está ali colocado no manual para colocar isso em prática. E eu queria que eles também reforçassem. Se você me permite, só um detalhezinho. E muitas vezes, nós, professores, a gente pode pensar, eu vou pular a atividade prática e já vou direto, porque eu não posso perder tempo, eu preciso correr um pouquinho. Que, na verdade, se você quiser ganhar tempo, faça atividade prática. Porque quando você realizar atividade prática, sabe o que vai acontecer? Na própria fala do processo, você constrói todos os significados. E vai ser show de bola e vai ganhar tempo e vai ganhar significado que vai ficar pro resto da vida. Exatamente.
Professor, olha só quantas novidades a gente trouxe aqui, quanta coisa rica mesmo que vai compor aí todo o material de matemática, e algo também que vai enriquecer ainda mais é a nova configuração que a gente tem com relação ao nosso portal. Nós estamos organizando toda uma estrutura nova para que quando você acesse o portal, você consiga encontrar todos os materiais, todos os recursos que estão indicados ali no portal, o que a Cel mencionou, outras atividades práticas, as atividades complementares que estarão lá, que você pode só imprimir para realizar ou em sala de aula ou mandar como tarefa de casa, conforme está recomendado lá no manual. Sugestões também de atividades avaliativas para que você possa utilizar no momento da preparação de uma avaliação ou de outras atividades também. O percurso, né, o quadro com a distribuição do percurso que a Cel mencionou, tudo isso vai estar lá de forma muito mais assertiva quando você acessar o portal. Lá agora você vai ter 2 ícones especiais. O primeiro deles é o Trilhas de Aprendizagem, a Cel mencionou um pouquinho sobre isso também, onde a gente vai disponibilizar toda a parte teórica e metodológica do componente. E você vai poder acessar isso sempre que você quiser. Teve alguma dúvida de como fazer uma abordagem sobre determinado assunto, sobre determinada unidade temática que a matemática trabalha, enfim, alguma dúvida com relação a essa parte teórica? Volta na trilha que vocês vão encontrar as respostas. Além disso, a gente tem um outro ícone também, chamado Materiais Didáticos. Acessando lá, você vai entrar no bimestre em que você estiver trabalhando e, na sequência, você será direcionado, então, para a página dos componentes. Quando você clicar em um dos componentes, no caso, matemática, você será direcionado para todos os capítulos do bimestre. Clicando em cada um dos capítulos, automaticamente todos os recursos pedagógicos atrelados a esse capítulo estarão separados por categorias da forma como estão mencionados no manual. Lá no manual você vai ter essa percepção por meio do ícone alerta, que é um íconezinho vermelho com um pontinho de exclamação que a gente já vem mencionando aí nos outros vídeos também. E lá você fica ligadinho, faz a conexão com o portal e você encontra esses materiais que estarão lá à disposição para que você possa enriquecer ainda mais as suas aulas. E vejam só, são muitos recursos que a gente está organizando de uma forma especial. Como o Jesus mencionou também, a gente está revisando o material em muitos momentos, deixando muito mais claras as informações, muito mais assertivas, não só para você, professor, mas também para o próprio aluno e para o familiar que vai entrar em contato com esse material no momento de fazer uma intervenção com o aluno numa tarefa de casa, enfim. Então, tudo que a gente está preparando para você com muito carinho, com muita atenção, para que tudo isso possa facilitar o dia a dia de vocês. E é como os autores mencionaram, eles estão também aí à disposição para que vocês possam sanar as dúvidas quando for necessário, não é mesmo, pessoal? Sim, com certeza. Claro. Então, no momento que vocês precisarem, vocês têm os nossos canais, né, de comunicação. Fiquem à vontade para tirar alguma dúvida ou enviar alguma observação também. Estaremos aqui sempre à disposição para deixar esse canal aberto mesmo, para que a gente possa sempre construir e crescer dentro desse componente, assim como os outros também. E fica um recadinho especial para você. Se você ainda não conseguiu acompanhar os vídeos que nós já colocamos lá nessa série de lançamento dos materiais dos anos iniciais, volta lá, acompanhe. Nós estamos colocando não só a apresentação de todos os componentes, mas também um vídeo com as explicações gerais, com todas as informações, o que mudou, o porquê de uma nova edição, enfim, todos os detalhes que você precisa mesmo saber, você vai então conseguir acompanhar lá na sala de professores. Então é só acessar saladeprofessores.com.br/lançamento. Fiquem ligadinhos, acompanhe e nós agradecemos, porque aprendemos muito aqui e espero ter contribuído com vocês aí também, professores, gestores. Tenho certeza que os autores também têm essa mesma intenção de que você possa agora, ao receber esse material, abrir, compartilhar, aprender, estudar e se planejar para que você possa fazer um dia a dia dentro da sua sala de aula aí, totalmente diferente, com muito mais
vitalidade, com ideias novas, para que você faça a diferença não só no seu profissional, mas também para a vida dos nossos alunos. Esse é o nosso desejo, que Deus possa continuar abençoando vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada, um abraço para vocês. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Valeu, Beijo. tchau. Tchau, 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 tchau.